Isaías é conhecido como o profeta evangélico. Os dois livros mais citados no Novo Testamento, Deuteronômio e o livro de Isaías. Isaías foi um profeta da corte, o mais erudito de todos eles, um homem douto nas palavras, poeta. A maioria do livro de Isaías está em forma de poesia. Pena que a tradução aqui não dá para a gente ver isso. A pena de Isaías era a mais acurada, a mais clássica de todos os profetas. Ele era considerado um homem extremamente culto e o seu livro é belíssimo. Talvez seja por isso também que é o livro mais citado no Novo Testamento, como eu disse, juntamente com o livro de Deuteronômio. Agora, pois, ouve, Isaías 44, 1 a 5. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Irmãos, durante toda a história da igreja, nós temos visto grandes despertamentos espirituais e avivamentos entre o povo de Deus. Se você fizer uma pequena pesquisa no Google, você vai ver que nós tivemos um grande avivamento no século XVI em Genebra, através da instrumentalidade de João Calvino. O avivamento naquela cidade foi tão grande que Genebra foi conhecida como o reino de Deus na terra. Milhares de pessoas afluíam para aquela cidade, para ver o que Deus estava fazendo através de um homem franzino, adoentado, mas extremamente perspicaz na interpretação bíblica, que era João Calvino. Nós tivemos também um grande avivamento na Inglaterra, no século XVII, com George Whitefield e John Wesley, dois grandes pregadores, e houve um despertamento em toda a nação, mudou a cara da igreja, mudou a face da política da Inglaterra, por causa do grande avivamento desses dois grandes homens de Deus, cujo Espírito de Deus foi derramado naquela nação. Não foi diferente também na Escócia, um pouco mais tarde, com John Knox. John Knox era um homem da academia, um homem extremamente erudito, mas um homem muito piedoso. Ele orava de joelhos e na sua oração ele dizia: dai-me a Escócia, Senhor, que senão eu morro. E através dos dias de John Knox, houve um grande, lindo avivamento na Escócia, principalmente nas igrejas presbiterianas. Nós tivemos também avivamentos na África do Sul, no século XX agora. Na província de Quazisabanto, muitos pastores brasileiros foram lá. Dr. Augusto Nicodemos escreveu um livro sobre isso. No livro do Augustus se chama Avivamento na África do Sul. Se você pesquisar depois no Google, você vai achar esse livro. Um grande avivamento com muitas curas, milagres, conversões, varreu aquela região da África e foi visto e ouvido no mundo inteiro. Naquele tempo não tinha ainda a internet, a gente não tinha as imagens, e muitos pastores saíram do Brasil para conhecer esse avivamento. Há pouco tempo também, no século XX ainda, houve um grande avivamento na Coreia. Não a Coreia do Norte, a Coreia do Sul. Vários pastores brasileiros foram para lá, o reverendo Hernandes foi, um pastor que me pastoreou também foi. Esse avivamento foi um avivamento mais recente, que também aconteceu no seio da igreja presbiteriana, lá na Coreia do Sul. Igrejas com 15 mil, 20 mil, 25 mil membros, irmãos, frutos desse avivamento. O interessante é que agora nós estamos sendo aí bombardeados de forma
muito bonita, com algumas imagens de um avivamento que está acontecendo nos nossos dias. Uma universidade metodista em Kentucky, nos Estados Unidos, na cidade de Asbury, onde os jovens da universidade se reuniam para cultuar o Senhor. Houve uma pregação em Romanos capítulo 12, a partir do verso 9, onde a Bíblia fala do uso dos dons na comunidade. O pastor pregou, como o pastor Luciano está pregando. Depois cantaram um hino, e depois desse hino, já tem 14 dias que esse culto não acaba. Aconteceu alguma coisa, o Espírito Santo se agradou daquele povo, derramou a graça, e desde aquele dia até no dia de hoje, filas ininterruptas são feitas de várias localidades dos Estados Unidos e do mundo inteiro. As pessoas entram lá e são impactadas porque não tem show, não tem holofotes, não tem absolutamente nada. O que tem é oração, quebrantamento de coração, confissão de pecado e adoração. Pastor Elias Medeiros foi um pastor e professor meu. Quando Deus me deu a oportunidade de fazer um curso de mim em São Paulo, ele deu aula para mim. Dr. Elias Medeiros mora nos Estados Unidos, ele é professor do RTS, do Reformed Theological Seminary, onde credenciou o doutorado que eu fiz. Dr. Elias Medeiros esteve lá. E ele escreveu ao Dr. Augustus e publicaram um artigo do que o Dr. Elias Medeiros viu lá. E ele disse nesse artigo que ele ficou tremendamente impactado porque não tem emocionalismo, não tem luz negra, não tem igreja preta, não tem staff de mídia, não tem gente filmando com câmera, não tem cantores gospels fazendo show para juntar a multidão, não tem absolutamente nada disso. O que tem é um grupo de pessoas ajoelhadas, orando, umas se abraçando, outras louvando, outras orando, outras compartilhando a Bíblia, como eu disse, num culto que já se estende por 14 dias, desde aquele dia até o dia de hoje. O Hernandes diz que filas quilométricas têm sido feitas, porque agora nos Estados Unidos é inverno, num frio terrível, e filas com mais de 5 quilômetros para poder entrar na igreja e ver o que está acontecendo. Nos nossos dias, irmãos, eu entendo que nós temos presenciado através da internet, tudo que você vê na internet são selfies e vídeos que as pessoas lá dentro fazem. Não entra TV, não entra empresa de divulgação, nada. Só o Espírito Santo de Deus fazendo o que Ele quer fazer. E nós não poderíamos, irmãos, deixar de falar um pouco sobre isso no nosso Brasil, porque como nós ansiamos por um avivamento assim. Como você precisa de um avivamento assim. Como eu preciso de um avivamento assim. Como a igreja brasileira, irmãos, precisa de um avivamento assim. Oxalá, tomara, quem dera, que esse avivamento se estenda e ele possa varrer também a nossa nação e outros países que estão tão carentes da graça de Deus e uma igreja tão descompromissada com Jesus. Quando a gente olha, irmãos, para esse texto de Isaías, esse texto nessa manhã nos fala sobre duas coisas. Primeiro, quais são os sintomas que denunciam a necessidade do avivamento? Esse é o que esse texto fala em primeiro lugar. Isaías mostra quando é que o avivamento é necessário, mas ele também fala dos resultados do avivamento. E se Deus for servido, irmãos, eu quero orar, eu quero buscar, eu quero do fundo do meu coração ver essas coisas maravilhosas que outrora, no início da minha caminhada cristã, em alguns lugares que eu fui pregar, eu já vi isso acontecer. Eu já vi isso acontecer. Minha Teresa também. Eu sou testemunha ocular dessa ação maravilhosa, poderosa, incontida do Espírito Santo, que age do jeito que quer, como quer, fora da agenda do homem. E quando ele faz isso, irmãos, vidas são transformadas, igrejas são transformadas, cidades são transformadas e países são transformados. Isaías, nesse texto, irmãos, em primeiro lugar, ele fala sobre os sintomas que denunciam
a necessidade de um avivamento. Pastor, quando é que uma igreja, uma cidade, um país precisa de um avivamento? Em primeiro lugar, irmãos, Isaías nos ensina que o avivamento se torna necessário quando há frieza espiritual. No versículo de número 3, ele usa um termo muito recorrente. Ele fala sobre a terra seca. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. E a gente sabe que no Velho Testamento a água é a figura do Espírito Santo, porque no mesmo versículo ele fala: derramarei o meu Espírito. Então é claro que Isaías aqui usa uma metáfora muito conhecida nossa, do Velho e do Novo, que é a figura da água, para representar o Espírito Santo. Lembra de Jesus lá em João capítulo 7, quando ele diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba, e do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. E isto ele disse com respeito ao Espírito que seria doado. O interessante é que Isaías, irmãos, aqui ele fala que essa água, esse Espírito, seria derramado sobre a terra seca. Terra seca significa aridez. Terra seca significa aquela terra que não produz nada, árida, inóspita, difícil. Aquela terra rochosa, dura. Quem já foi no sertão sabe muito bem o que é isso. E quem já visitou Israel também sabe como a terra de Israel e os desertos de Israel são secos. E a figura que ele usa, irmãos, mostra que o avivamento se torna extremamente necessário quando há frieza espiritual, quando os pilares da vida cristã muitas vezes estão sendo abalados, quando a oração nossa se torna raquítica, quando a nossa adoração é emudecida, nós não conseguimos adorar o Senhor, entramos na igreja mudos e saímos calados. Não conseguimos mais adorar e cantar as belezas do Senhor. O avivamento, irmãos, ela se torna necessário quando a meditação na palavra de Deus é negligenciada. Temos tempo para tudo, mas não temos tempo para Deus. Temos tempo para as redes sociais, mas nós temos tempo para a Bíblia. E a meditação nas Escrituras se tornam tão negligenciadas na nossa vida. O avivamento se torna necessário quando a nossa comunhão é abandonada. Nós não queremos saber muito mais de igreja, de convívio com os irmãos, de relacionamentos. Nós nos fechamos em nós mesmos, nos nossos próprios grupinhos, nos nossos próprios guetos particulares, e não olhamos os campos, não abrimos os olhos, não levantamos a cabeça. O avivamento, irmãos, ele se torna necessário quando a missão é abandonada, quando a missão é apenas um apêndice da igreja, sendo que deveria ser o fundamento e a base da existência da igreja, porque Jesus disse isso em Mateus 28:19, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. E muitas vezes essa nossa missão tem sido negligenciada. O avivamento, irmãos, Isaías está dizendo que se torna necessário quando o amor se esfria. O maior fruto do Espírito Santo que evidencia o caráter do cristão não é o quanto de bens você tem, não é o quanto de você que você conquista nessa terra, é o amor, irmãos. E Jesus disse que nos últimos dias o amor se esfriaria de quase todos. Isaías fala da terra seca, derramarei água sobre a terra seca. Pastor, quando é que é necessário um avivamento? Quando há frieza espiritual, quando a realidade da nossa vida cristã tem sido abandonada e esquecida, irmãos, e nós estamos fazendo como Jeremias no capítulo 2 disse: o meu povo abandonaram a fonte das águas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. Isaías fala, irmãos, que o avivamento se torna então necessário quando há frieza espiritual. O que Jesus quer é um coração aquecido. O que Jesus quer é um coração incendiado. O que Jesus quer é o fruto do Espírito Santo na nossa vida, e que as pessoas possam ver em nós a beleza, o amor e a bondade de Jesus Cristo, e essas pessoas se interessem por Jesus porque olham Jesus em nós. Isaías denuncia, irmãos, quando é que o avivamento é necessário?
Em segundo lugar, irmãos, o avivamento se torna necessário quando o pecado prevalece. Eu não sei se você já leu o livro de Isaías, mas o livro de Isaías, ele começa de uma forma muito vigorosa. Você quer ver uma coisa? Ele denuncia o estado da nação, capítulo 1 do livro de Isaías, versículo de número 4. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade. Palavra dura, né, irmãos? Raça de malignos. Olha como é que ele começa o livro dele. Filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Veja, irmãos, que na abertura do livro de Isaías, ele denuncia o estado de corrupção e de pecado de quem? Do povo de Deus, irmãos. Da nação de Israel. Ele não está falando aqui do ímpio, não. Ele está falando de Judá. Isaías foi um profeta em Jerusalém. E ele está mostrando, irmãos, como a nação se apresentava diante de Deus. Ai desta nação pecaminosa. O interessante é que o ai de Jesus não é original não, viu? Quando Jesus lá em Mateus 24 denuncia os fariseus, o ai de Jesus não é original não, ele vem de Isaías. Foi Isaías que disse várias vezes, ai daqueles, ai daqueles. E Jesus se apropriou, irmãos, dessa linguagem de lamento e dor, e ao mesmo tempo de juízo, que é o ai. Ai desta nação pecaminosa. No capítulo 24, irmãos, por favor, se você puder, dá uma olhadinha comigo. No capítulo de número 24, no versículo 5, mais uma vez Isaías põe o dedo na ferida da nação. Ele diz assim: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna do Senhor. Em outras palavras, irmãos, o avivamento se torna necessário em primeiro lugar quando há frieza espiritual, quando aquilo que é importante na nossa vida cristã, para nós e para Deus, tem sido abandonado, negligenciado. Mas também, irmãos, o avivamento se torna necessário quando o pecado prevalece no seio da igreja. O pecado, irmãos, é o pior de todos os males que a humanidade pode sofrer na carne. O pecado, irmãos, é algo terrível que vai levar você num lugar onde você nunca imaginaria chegar, e vai expor você a uma humilhação que você nunca imaginaria ser exposto. Sem dúvida nenhuma, irmãos, o pecado é a pior coisa que pode existir hoje nesse mundo. Entristece a Deus, afronta a Cristo, apaga o Espírito, fortalece o diabo, enfraquece a igreja e, como diz o apóstolo Paulo, produz a morte. O pecado, irmãos, ele não pode ser tolerado, ele não deve ser relativizado, mas ele precisa de todas as formas ser combatido, e escutem bem o pastor Luciano, abandonado. Nós não podemos, irmãos, conviver com ele. Nós não podemos achar que é normal. Nós não podemos, irmãos, achar que é apenas um desvio, uma fraqueza. Precisamos de novo dar nomes aos bois. É pecado, e isso desagrada a Deus, entristece a Cristo, apaga o Espírito, enaltece o diabo e produz a morte em você e naqueles que te seguem. Por isso, queridos, Isaías denuncia o pecado, e ele mostra que para existir um avivamento é preciso você ter a convicção dele. Lá em Áspore, Dr. Elias Medeiros, num artigo que eu tenho, depois eu posso disponibilizar para vocês, ele diz que a primeira coisa, que quando ele chegou naquela capela, que na verdade não é uma capela, né, irmãos? É um templo bonito, é uma igreja bonita dentro da universidade. Olha, essa universidade não é metodista, não é batista, não é pentecostal, é uma universidade metodista. E ele disse que a primeira coisa que chamou a atenção quando ele entrou na universidade
foi o arrependimento e a confissão de pecados do povo. Jovens batiam no peito e confessavam seus pecados uns para os outros. Jovens em lágrimas reconheciam o caminho errado. E como Tiago, irmãos, está escrito lá em Tiago capítulo 5, eles começaram a confessar os seus pecados uns aos outros. E o texto diz lá, para serdes curados. Você sabe por quê, irmãos? Tem gente doente na igreja, porque está convivendo com o pecado, virou pecado de estimação. O coração endureceu, se ficou empedernido. E mesmo com os apelos da palavra de Deus, das pregações, de tudo que se ouve, de tudo que se canta, às vezes nós continuamos a acariciar o nosso bichinho de pelúcia, porque no fundo, ele nos dá um certo tipo de prazer. Eu fico imaginando, irmãos, como muitos hoje vivem como Sansão, dormem no colo das Dalilas e acordam sem o Espírito Santo, sem força. Se torna uma vergonha nacional, uma chacota para os inimigos, porque conviveu com o pecado e teve o Espírito Santo retirado da sua vida. Eu fico pensando, irmãos, que muitos estão como os irmãos de José, acobertando o pecado dentro de casa e trazendo tanta tristeza para os familiares. Enganaram o pai durante tantos anos, e o pai pensando que o filho estava morto, e esse filho estava vivo, por causa de uma mentira desses irmãos, que se perpetuou, irmãos, por mais de 15 anos. Muitos, irmãos, infelizmente ainda estão como Absalão, cheios de amarguras, de iras, de discórdias, por causa de tragédias familiares mal resolvidas. E aí vivem como Absalão, respirando ameaças e ressentimentos dentro de casa. Talvez, irmãos, muitos estejam como Naamã, confrontado pelo profeta Eliseu de forma tão bela e poética, mas difícil, herói de guerra, mas leproso dentro de casa. Lá fora o sujeito é muito bacana, mas dentro de casa, irmãos, ele tem lepra, e ele esconde a sua lepra. E talvez foi por isso que Eliseu falou o seguinte: olha, vai se banhar 7 vezes. Para quê? Para o povo ver quem é você de verdade, para o povo reconhecer a sua lepra, e você tirar essa armadura que você usa de herói de guerra e poderoso, essa vida dupla que você vive. Isaías, irmãos, ele nos mostra quando é que nós precisamos de um avivamento. O avivamento se torna necessário, irmãos, quando o pecado prevalece. Eu não estou dizendo, irmãos, por favor, me entendam, eu não estou dizendo que a gente não peque, viu? Aliás, o pastor Dalmo está falando aqui sobre João, e o pastor Dalmo vai chegar no texto que diz assim: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se nós pecarmos, nós temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Sabe por quê? Porque Ele nos justificou e nos perdoou do pecado. Mas isso é muito diferente, irmãos, de você de repente cair num pecado, deslizar aqui, ceder ali, se arrepender e voltar à sua velha prática de vida, do que você permanecer no pecado e o pecado prevalecer na sua vida. Quantos lares, irmãos, que estão sendo destruídos por causa disso? Literalmente destruídos, porque o pecado está prevalecendo. Pastor, quando é que nós precisamos de um avivamento? Quando o pecado prevalece. Porque quando o Espírito vem, a primeira obra dele, qual é? O arrependimento. E só Ele pode fazer isso.
Só o Espírito Santo pode produzir em nós esse arrependimento e essa confissão de pecados, para que Ele nos lave e nos faça de novo consagrados ao nosso Deus. Amém? Mas em último lugar, Isaías também nos mostra que o avivamento se torna necessário e urgente quando há o abandono da palavra. Olha o verso 7 e 8 do texto que a gente leu. Olha o litígio que Deus tem contra o seu povo. Olha a série de perguntas que Deus faz de forma retórica, como Malaquias, né? Malaquias também usa o mesmo instrumento literário de retórica. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Olha Deus usando esse questionamento em forma de perguntas. Que o declare e o exponha perante mim. Que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso desde aquele tempo não vulo fiz ouvir, não vulo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Eu sei que às vezes, irmãos, as palavras de Isaías são difíceis da gente interpretar, mas sabe o que ele está querendo dizer nesses dois versículos belíssimos? Eu não anunciei a vocês desde o início a minha vontade na minha palavra. Eu não fui um Deus que se revelei a vocês e vocês estão agora aí com a minha palavra na mão. É isso que ele quer dizer. Eu não anunciei a vocês as coisas ocultas, as coisas que estavam lá atrás para que vocês compreendam. Não há outro Deus além de mim. Não há rocha maior do que eu. Sabe por que Deus está entrando em litígio contra o povo? Eu fiz vocês conhecerem a minha vontade, a minha natureza, os meus atributos, mas vocês não quiseram. Em outras palavras, irmãos, abandonaram a minha palavra. Eu me revelei a vocês e vocês abandonaram. E aí, irmãos, a gente compreende que o profeta está dizendo o seguinte: o avivamento se torna necessário quando há o abandono da palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos: a igreja foi gerada pela palavra. Nós existimos por causa da palavra de Deus, amém? O nascedouro da igreja não foi uma decisão conciliar. A igreja nasceu pela instrumentalidade da palavra, pelo Espírito Santo que ungiu os homens a escreverem o que hoje nós temos nas mãos de precioso. E essa igreja então nasceu dessa palavra, mas ela não apenas nasceu da palavra, a igreja é sustentada pela palavra. É por isso que Jesus no deserto diz: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A igreja, irmãos, ela se sustenta, não é pelas programações, pelos números de curtidas nos Instagrams, pelos números de seguidores que ela tem lá fora. Não, irmãos, não é isso que sustenta uma igreja, não. O que sustenta a igreja, o que é o fundamento da igreja, o que alimenta a igreja é a palavra de Deus. Não que isso seja errado. É bom ter uma curtida aqui, outra curtida ali. É bom de repente você publicar uma coisa boa ali e aqui. É bom a gente ter uma visibilidade bacana. Mas, irmãos, a igreja é muito mais do que isso. A igreja é muito mais do que uma curtida na internet. A igreja é o destino eterno das pessoas, irmãos. E esse destino está fundamentado na palavra de Deus. A igreja, irmãos, ela foi edificada sobre a palavra, ela é sustentada pela palavra, ela necessita, irmãos, desesperadamente da palavra de Deus. O interessante é que o apóstolo Paulo, na sua carta ao seu jovem pupilo Timóteo, aquele que tomou o bastão do seu ministério, ele declarou uma coisa muito linda, irmãos, que a gente está se esquecendo. Qual é, pastor? Está lá em 2 Timóteo: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sabe o que significa isso, irmãos? A igreja necessita da palavra para viver.
É a igreja que ensina, é a palavra que ensina o crente, é a palavra que faz do crente uma pessoa perfeita, não perfeita no sentido de Jesus, mas perfeita no sentido de preparada para a obra. É a palavra de Deus, irmãos, que é útil para ensinar, para corrigir, para exortar, para educar-nos, a fim de que nós sejamos chamados homens e mulheres de Deus. Mas, irmãos, a igreja tem abandonado a Bíblia. Muitos irmãos têm tratado as Escrituras como nos dias de Josias. Ela está perdida nos entulhos do templo. Ela precisa ser resgatada, ela precisa ser restaurada, ela precisa ser amada, ela precisa ser lida, meditada, bebida. O interessante é que a igreja necessita tanto da palavra, irmãos, e você necessita tanto dela, que em dias de extrema aflição e dificuldade, como foram nos dias do profeta Ezequiel, outro livro difícil da gente ler, porque tem imagens ali muito doidas. Deus deu a Ezequiel uma série de imagens, metáforas, coisas assim estranhas, porque o período era muito difícil. Ele estava no meio dos exilados, lá no rio Quedar, lá na Babilônia. Ele estava com o povo que penduraram as harpas, e no salmista ele diz: olha, os babilônios pediram para nós cantar cânticos, mas como é que nós vamos cantar um cântico estando aqui em terra alheia, longe de Jerusalém, que é a minha alegria? E nessa situação dramática, irmãos, um homem que foi levado para o exílio, Deus chega perto dele e diz assim: come a palavra, porque ela é a tua vida. Sabe o que significa isso, irmãos? Num momento de dificuldade, num momento de extrema aflição do povo, a solução é a palavra de Deus. Come a palavra. E o interessante, irmãos, que a mesma palavra Deus deu a João na ilha de Patmos. Pastor, quanto tempo se passou? Milhares de anos. De Ezequiel a João. João agora está lá na ilha de Patmos por causa da palavra do testemunho, exilado, irmãos, um velho quebrando pedra. Um velho, irmãos, numa ilha, exilado por causa do testemunho de Cristo. E o interessante é que a mesma palavra que Deus deu a Ezequiel lá atrás no exílio da Babilônia, ele fala exatamente a mesma coisa para João. João, come a palavra, porque ela é a tua vida. Pastor, quando é que o avivamento se torna necessário? Quando há o abandono da palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus precisa fazer parte do nosso sangue. Ela precisa fazer parte do nosso corpo. Ela precisa fazer parte das nossas entranhas. Não é para você ficar decorando e falando versículo para as pessoas quando as pessoas passam aflição, não. É para que você se torne parecido com Cristo. Precisamos devolver a palavra de Deus, irmãos, no centro da nossa vida particular, tirar ela dos entulhos do templo e colocá-la no lugar de honra a quem ela pertence, amém? Primeira vez que eu visitei o Egito, estou terminando. A minha Tereza foi antes de mim visitar um casal de missionários. Depois eu fui visitá-los, Rodrigo, Otair e a Risalva. Cheguei na casa deles, eles foram me levar na casa de um muçulmano, para eu conhecer uma casa de um muçulmano, moço muito gente boa. Quando eu cheguei na casa desse casal muçulmano, tudo muito bacaninha, você tem que tirar o sapato, você não pode entrar de sapato. A gente tira o sapato e entra na casa, e quando eu entrei na casa, eu notei, irmãos, um estante, e no alto da estante um livro, mas um livro à mostra. Aí aquilo me intrigou. Eu perguntei para o Otair, para perguntar para ele, né? Porque eu não sei árabe. Escuta aqui, que livro é aquele ali, que está lá no alto da casa? Aí o muçulmano respondeu: é o Corão. Eu falei: por que está no alto da casa? No alto da estante? Ele falou: porque tudo está debaixo da autoridade dele. E ele é a coisa mais importante que nós temos na nossa família. Está acima de tudo. Está vendo, irmãos, por que a gente precisa de um avivamento? Porque a nossa vida está cheia de coisas mais importantes do que Deus. Cheias de coisas mais importantes do que a palavra de Deus.
palavra de Deus anda perdida por aí. Precisamos achá-la, como o rei Josias achou e trouxe de volta a palavra ao coração do povo. Amém? Mas não fica assustado não. Isaías fala dos resultados do avivamento. Olha que bênção. E eu termino. Eu concluo com isso. O avivamento, irmãos, produz resultados maravilhosos. Quando o avivamento é genuíno, ele faz o que ninguém pode fazer. A obra do Espírito Santo é poderosa, violenta, maravilhosa, transformadora. E essa transformação dura para a vida inteira. Amém? Porque a obra que ele começa, ele termina. Pastor, quais são os resultados maravilhosos do avivamento que a gente vê nesse texto? Versículo 4. O texto diz, vamos ler o 3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a bênção sobre os teus descendentes. Agora veja o verso 4. E brotarão como a erva, como os salgueiros junto às correntes das águas. Pastor, qual o primeiro resultado do avivamento? Conversões abundantes e genuínas. Ele diz, e brotarão como erva. Você já viu como é que erva brota? Aquilo é uma miséria, não é? Você planta uma graminha bonita no seu quintal e de repente, antes da grama crescer, o que que cresce? Cresce o raio da tiririca, não é? O troço complicado, a tiririca. E de repente, enquanto a graminha está desse tamanhozinho, irmãos, a tiririca já está grande, espalhando-se os seus tubérculos para todo o seu jardim. Essa é a figura, irmãos, que Isaías usa quando ele derramar o Espírito sobre nós. Assim como a erva, que ninguém controla, ela cresce de forma assim, completamente miraculosa, haverão conversões genuínas e conversões abundantes. O Espírito Santo quer converter o seu coração. E Ele quer que essa conversão não seja apenas uma emoção momentânea. Ontem o pastor Alessandro Capelari falou isso aqui no culto, num culto para mais ou menos 150 jovens aqui ontem. Ele falou do perigo de uma conversão emocional, entende? De você ter cultos emocionais, e o sujeito sai daqui muito emocionado, mas só. Porque emoção não muda o coração de ninguém. O que muda o coração é a conversão. E essa conversão é só o Espírito Santo, quando é derramado em nós, pode produzir. O segundo resultado, irmãos, de um avivamento, versículo de número 5. Um dirá, eu sou do Senhor. É o testemunho ousado. Veja, querido, que Isaías está dizendo o seguinte, olha, as pessoas não vão ter vergonha de dizerem, eu sou do Senhor. Haverá, irmãos, um desejo de você proclamar sua fé. Isso é resultado de um avivamento. Haverá um desejo de você falar de Jesus para as pessoas e não vai ter vergonha de dizer que você pertence a Ele. Um dirá, eu sou do Senhor. Sabe o que significa isso? Nós não envergonharemos mais de Jesus. Vivemos numa sociedade, irmãos, onde a igreja está muito perseguida. E nós, para ficar politicamente correto com todo mundo, mas quando o avivamento chega, versículo 5, um dirá, eu sou do Senhor. Nós testemunharemos com ousadia, com fé e coragem, e não mais nos esconderemos com medo de não sermos vistos e reconhecidos por aqueles que de repente podem nos beneficiar de alguma forma. Pois isso é resultado do avivamento, irmãos. Uma igreja que prega o evangelho, que envia missionários, mas não apenas isso, um cristão que faz de tudo para que o nome dele seja proclamado, ele não se esconda debaixo da omissão. Ele tem uma identidade, o seu cartão de identidade é o amor, ele pertence ao Senhor, e ele tem alegria de dizer isso aonde ele for. Quantas oportunidades, irmãos, vocês têm que eu não tenho? Quantas pessoas vocês convivem que o pastor não convive?
Quantos lugares vocês vão que a gente não vai? Quantas pessoas Deus coloca diante de vocês que não colocam diante de mim? E o texto diz: um dirá, eu sou do Senhor. Testemunho ousado, desejo de compartilhar a fé. Pastor, qual o terceiro resultado do avivamento? Vidas consagradas. Olha o que diz o restante do verso 5. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Escrever na própria mão, irmãos, é uma figura bonita, sabe de quê? De compromisso e consagração. Pastor, como é que o senhor sabe disso? É só você ir lá em Cantares. Lá em Cantares você vai ver que a aliança de um homem com a mulher, ele fala assim: te escreverei na palma da minha mão. Isaías também fala disso, mas lá fala que ele escreverá o seu nome na palma da mão. Sabe o que significa isso? No casamento eu vou ter um compromisso com você e vou me consagrar a você o resto da minha vida. A imagem é muito linda, irmãos. Talvez seja por isso, né, que Jesus recebeu nas mãos os cravos, né? E Isaías fala sobre isso. Ele diz assim: olha, o seu nome eu escrevi na palma das minhas mãos. E talvez seja por isso que o corpo ressurreto de Jesus não é um corpo todo bonitinho, perfeito, cheio de plástica, não. O corpo ressurreto de Jesus é um corpo glorificado, mas que ele traz as marcas da crucificação. Sabe por quê? Porque ele se lembra de você. De alguma forma ele escreveu o seu nome nas mãos dele. Só que o seu nome não foi escrito com a caneta. O seu nome foi escrito com um prego de ferro de 20 centímetros, que perfurou a sua mão até se cravar numa madeira. E esses pregos e essa marca permanece até hoje. É o seu nome escrito. Agora olha o que Isaías diz aqui: o outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Sabe o que significa isso, irmãos? Aliança de consagração a Deus. O avivamento faz isso. Vidas consagradas, vidas que têm o nome escrito na mão, o nome do Senhor, e vai se consagrar a Deus, porque fez uma aliança com Deus. Isso, irmãos, é resultado de um avivamento. Deixa eu fazer uma pergunta a todos nós: quem não precisa de um avivamento? Pois olha, Deus tem uma promessa para nós: derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Sabe o que eu estou orando, irmãos? Eu estou orando para que o avivamento de Asbury chegue aqui. Pode chegar? Pode. Se começou lá, por que não pode cair aqui? Porque se ele cair aqui, irmãos, tudo vai mudar. Se cair aqui, pessoas vão se converter de verdade. Se cair aqui, a gente vai abrir a boca não para falar dos outros, mas para falar de Jesus para os outros. Se cair aqui, irmãos, nós vamos ter vidas consagradas, que vai colocar o livro de volta em cima da casa, e vai ter a pessoa de Cristo como o tesouro mais precioso. Quem deseja um avivamento? Irmãos, é o que eu mais desejo na minha vida, é que Deus inunde a nossa nação e possa mostrar o seu poder em meio a tudo que está acontecendo, para que o povo diga: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém.